alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Camila e agora teremos a nossa aula de matemática de número 40. Na aula anterior a gente estudou a primeira parte de números naturais e hoje a gente vai estudar a segunda parte sobre números naturais. Então os objetivos da nossa aula são interpretar textos analisando a importância dos números, saber realizar cálculos de adição, subtração, multiplicação e de divisão, diferenciar números quanto aos seus valores, identificando o número maior e o número menor. Materiais para essa aula, lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de matemática. Então, retomando, na aula passada você estudou sobre os números naturais, que são os números inteiros e positivos, tá? Então, números negativos, números com vírgula, não são números naturais, tá? Somente inteiros positivos e o número zero. Hoje você vai continuar o estudo, né? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre os números naturais. Eu trouxe para vocês aqui um textinho para a gente analisar essa questão dos números em relação à ciência, o estudo dos cientistas, tá? Textinho bem interessante, então foquem lá. Uma pessoa pode falar para outra: que pena, a população de botos na Baía de Guanabara está diminuindo. Ou, os casos de dengue no Brasil aumentaram. Essas aspas, elas indicam a fala de alguém, tá? Mas se essa pessoa for um cientista, provavelmente formulará frases um pouco diferentes. Em determinado período, a população de botos passou de 340 para 38 indivíduos. Ou, o número de casos de dengue no país triplicou de um ano para outro. Cientistas gostam de números, eles querem sempre quantificar, ou seja, atribuir um valor numérico às modificações que eles observam nas coisas que estudam. Os números e a matemática ajudam os cientistas a verem relações entre as coisas. E mais, uma vez que se imagine a relação matemática entre duas coisas, a observação numérica pode confirmar se essa relação está certa. O que esse texto está mostrando para a gente? A gente tem o costume, né, de falar realmente essa questão. Aumentou, diminuiu, manteve aí o seu padrão. Mas aqui nesse texto está mostrando que, em vez de falar nessa questão de aumento e diminuição, os cientistas, eles trazem realmente os números, tá? Então, por exemplo, aqui, a população de botos passou de 340 para 38. Automaticamente eu deduzo que ela diminuiu, assim como foi dito no início. Ou então, o número de casos de dengue no país triplicou, ou seja, ficou 3 vezes mais, teve 3 vezes mais casos em relação, né, de um período a outro, tá? Então, os cientistas, eles fazem essas experiências, enfim, pesquisas que vão estar acarretando resultados. E é muito bom, porque se a gente analisar, tá, aumentou, diminuiu, quanto? Quanto que pode ter de aumento? Será que foi um aumento muito grande ou um aumento não tão significativo? E com os números a gente consegue ter essa percepção. Mais um textinho que vai estar trazendo em destaque aqui sobre os números, tá? Então a gente está trabalhando aqui um pouquinho de língua portuguesa também, que a gente está interpretando textos, mas trazendo toda essa questão dos números naturais. Então, competição premiará mais de 6.000 estudantes de escolas públicas. As duas são amigas, têm 12 anos, estudaram matemática juntas nos fins de semana e assim que souberam do resultado, saíram para comemorar a conquista das 2 medalhas de ouro da 12ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, de 2016. Ana Júlia e Giovana, alunas do 7º ano de Frederico Westphalen, cidade de 30.000 habitantes no Rio Grande do Sul, estão entre os 6.502 alunos premiados na mais abrangente edição de competição desde que foi lançada em 2005. A partir de 2017, a Olimpíada Brasileira de Matemática, OBM, competição aberta a todos os estudantes a partir do 6º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas, incluindo universitários, será integrada à OBMEP nas 2 etapas das fases de competição.
Então, aqui a gente traz um texto falando sobre a OBMEP e a OBM, que são, né, Olimpíadas de Matemática que ocorrem no nosso país. E junto nesse texto, e não é porque a gente está falando de Olimpíada de Matemática que constam números, se fosse de outras disciplinas também constariam números, tá? Então aqui a gente percebe os números. O que são esses números? Primeiramente, 6.000 o quê? Estudantes, então um número grande de estudantes. Então 6.000 pessoas. Aqui, 12 anos, a gente tem um número na questão do tempo, da idade dessas crianças. 12ª edição, também está mostrando essa questão dos anos, né? Números ordinais, então tivemos a primeira edição, segunda, terceira e essa é a 12ª. Aqui nós temos o ano de 2016, há alguns anos. Cidade de 30.000 habitantes, também está se referindo aqui a uma cidade com esse número de pessoas. Estão entre os 6.502 alunos, então o número de pessoas também. Mais uma vez o ano 2005 e mais uma vez o ano de 2017. Formando um número, aqui eu tenho um desafio para vocês. Nós temos os algarismos 6, 7, 8 e 1. O que eu quero que vocês façam agora? Se vocês têm dúvida, dá uma raciocinada e daí a gente volta, né, para ver se vocês acertaram. Vocês vão analisar esses 4 algarismos e vão deduzir. Qual é o maior número que eu posso fazer com esses 4 algarismos, tá? Tem que utilizar todos eles e sem repetir. E o menor número, tá? O maior e o menor número que eu posso formular utilizando esses 4 aqui. Vai ter que ser um número com 4 algarismos, sendo esses os algarismos e não pode repetir nenhum, porque senão um outro vai ficar de fora, tá? Dá um pause ali no slide e tentem chegar a essa lógica. E a gente já volta com as respostas. Pessoal, então vamos lá. Nós temos os números 6, 7, 8 e 1. Então nós temos a unidade de milhar, a centena, a dezena e a unidade, certo? Vão ser 4 algarismos, então eu tenho isso daqui. Para eu formar o maior número, o que eu vou ter que ter aqui? Na unidade de milhar, eu vou ter que começar com o algarismo de maior valor. Na centena, o próximo de maior valor. Na dezena, o próximo e na unidade, o que tem menos valor. Então, desses números, qual é o maior número? Qual que eu agrego mais valor? Logicamente, o número 8, tá? Depois do 8, qual tem o maior valor? O número 7. Depois do 7, o número 6. E o menor número, né, o menor algarismo, o número 1. Então, com esses 4 algarismos, o maior que eu posso formar é esse número aqui, 8.761, tá? Já no menor número, a ideia é o contrário. Eu tenho que começar com o número de menor valor e ir acrescentando, tá? Então, seria o quê? Eu pegar esses números aqui de cima e fazer o contrário. O 1 tem o menor valor, depois do 1 o 6 tem o menor valor, depois o 7 e depois o 8. Então, o menor número que eu posso formar é 1.678. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham chegado nesses números. Se não chegaram, mas agora vocês compreenderam como chegar e vão saber fazer exercícios posteriores. As 4 operações com os números naturais. Quais são as operações básicas da matemática que eu preciso saber para estar resolvendo aí qualquer situação, problema? Adição, subtração, multiplicação e divisão, né? Adição mais, subtração menos, multiplicação vezes e divisão. Então, a gente vai realizar agora algumas continhas bem básicas, tá? Envolvendo essas 4 operações. Então, aqui nós temos as continhas, não trouxe armado para vocês armem ali no caderno, pausa no slide, armem, resolvam e a gente volta com as respostas. Então, a primeira, pessoal, 1.750 mais 90.318. Tem que ficar bem certinho assim, tá, pessoal? Então, resultado. 0 mais 8, 8, 5 mais 1, 6, 7 mais 3, 10. O 1 vai lá em cima,
1 mais 1, 2, mais 0, 2 e 9 mais nada, 9. 92.068. Esse é o resultado da primeira. Vão pausando o slide se não conseguem acompanhar, tá? A segunda, 10.009 mais 360.580. Então, o que eu vou fazer? A soma. 9 mais 0, 9. 0 mais 8, 8. 0 mais 5, 5. 0 mais 0, 0. 1 mais 6, 7. 3 mais nada, 3. Resultado, 370.589. Confiram lá, pessoal. Subtração, mesma coisa, tá? Pausa ali no slide, monta a conta no caderno, resolve e daí vocês voltam para ver se vocês acertaram. Vamos lá então, pessoal. Primeiro número, 87.564 mais 45.290, tá? Agora nós temos menos, nós vamos ter que subtrair. 4 menos 0, 4. 6 menos 9. Não posso fazer, não tenho, se eu tenho 6, como eu vou tirar 9? O que eu tenho que fazer? Emprestar do número ao lado. 5 fica 4 e aqui você empresta 1. 9 para 16, 7. 4 menos 2, 2. 7 menos 5, 2. 8 menos 4, 4. 42.274, resultado da primeira. E a segunda, 11.234 menos 97. O 97 vai lá para trás, tá? Então, vamos lá. 4 menos 7 não posso fazer, tá? E o que acontece aqui? O 4 é menor do que o 7. Vou ter que emprestar do 3. 3 fica 2 e 1. 7 para 14, 7. O que aconteceu agora aqui? 2 menos 9 também não pode. Se eu tenho 2, como eu vou tirar 9? O que eu vou ter que fazer? Emprestar do número do lado. Então, 2 fica 1 e emprestei o 1 aqui. 9 até o 12, 3. Agora eu só repito os números porque aqui seria 0, né? 1 menos nada, 1. 1 menos nada, 1 e 1 menos nada, 1. 11.137 a segunda. Agora, multiplicação. Agora complicou um pouquinho. Foquem lá no slide, façam as continhas, armem, resolvam. Se tem dúvida, tudo bem, às vezes, né? Gera uma dúvida aqui na segunda, mas a gente vai esclarecer aqui na aula. Pessoal, então vamos lá. 159 vezes 5. Como que eu faço a minha conta de multiplicação? 5 vezes 9, 45. 5 fica aqui, a dezena lá em cima. 5 vezes 5, 25. 25 mais 4, 29. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Tá? Resultado da primeira, 795. A segunda, pode ser que vocês tiveram uma dúvida nela. Se não tiveram, ótimo. 680 vezes 32. Quando eu tenho dois números aqui, o que eu vou fazer? Poderia fazer a tabuada do 32, tá? Mas fica bem mais demorado para eu executar isso. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro multiplicar pelo 2 e depois eu vou multiplicar pelo 3, tá? Então, vamos fazer primeiro 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13, tá? O que eu faço agora? Eu vou precisar somar quanto deu 2 vezes 680 e 3 vezes 680. Coloco mais aqui, coloco um maisinho aqui também, ou um risquinho, alguma coisa, porque como eu tenho dezena, eu não posso colocar o resultado dessa dezena aqui na unidade. Eu tenho que começar pela dezena, tá? 3 vezes 0, vamos tirar o empréstimo. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24.
3 vezes 6, 18, 19, 20. 0 mais nada, 0. 6 mais nada, 6. 3 mais 4, 7. 1 mais 0, 1. E 2 mais nada, 2. Resultado, 21.760. Confiram lá, pessoal. E de divisão? Façam ali, então, gente, mesma coisa que as outras, foquem no slide, armem a conta, resolvam e daí vocês voltam para ver se vocês acertaram. Então, gente, 698 dividido por 3. O que acontece aqui? Para eu fazer uma conta de divisão, as outras eu sempre começo no final, né? Multiplicação, subtração e adição. Mas na conta de divisão, não. Eu começo do começo, tá? Então, aqui, primeiro eu vou pegar esse númerozinho aqui. Eu tenho 6 dividido por 3, tá? Que número? 3 vezes qual número dá 6? Se observar a tabuada, vocês vão ver que 2 vezes 3 dá 6. Então, eu coloco 6 aqui, tiro, né? 6 menos 6, 0. Tenho mais números. O que eu vou fazer com eles? Vou abaixar um de cada vez. 9. Se eu olhar na tabuada do 3, qual número vezes 3 que dá 9? O 3. 3 vezes 3, 9. Mesma coisa que aqui. 9 menos 9, 0. Abaixo lá o número 8. Se eu olhar na tabuada do 3, eu não tenho o resultado 8. Eu vou ter o resultado 6 e depois o resultado 9. O que eu vou fazer aqui? Como eu tenho que fazer uma subtração, eu não posso colocar 9. Não tenho como eu tirar 9 de 8. Ou seja, eu vou ter que ir um número antes, que seria o quê? O 6. 2 vezes 3, 6. 8 menos 6, 2. Então, o resultado da primeira é 232, tá? E sobra 2. Eu posso continuar essa conta aqui, mas aí eu vou ter um número quebrado, eu vou ter que inserir vírgula, a gente vai trabalhar isso nas aulas seguintes. Ok, pessoal? Então, esse é o resultado. E da próxima, o que acontece aqui? Tem o número 5.681 dividido por 11. Como que eu vou fazer por 11? Na multiplicação, a gente, coloca, se fosse, 1 vezes tal número e 1 vezes o mesmo número. Na divisão, a gente tem que fazer a tabuada desse número aqui, tá? A tabuada do 11, ela é bem interessante. Por quê? 11 vezes 1 é 11. 11 vezes 2 é 22, certo? 11 vezes 3, quanto que dá? 33. Depois, vezes 4, 44. Vezes 5, 55. E assim por diante. Ok, pessoal? Por quê? Porque eu multiplico 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Tá? 55, 66, 77 e assim por diante. Então, para eu começar a fazer aqui, se eu pegar só o número 5, ele é menor. Tem que pegar mais um número para fazer essa conta. 56. Na tabuada do 11, o que chega mais perto? Esse número aqui. 11 vezes 5, 55. 56 menos 55, 1. Vou abaixar o 8. Agora, o que acontece? Tenho 18 dividido por 11. 11 vezes 2 já dá 22, já vai passar. Então, o que eu preciso fazer? Vezes 1. 1 vezes 11, 11. 18 menos 11, 7. Abaixo, mais o número 1, 71. 77 já passa. Vou ter que fazer vezes 6. 6 vezes 11, 66. 71 menos 66, 5. Então, o resultado da segunda, 516, com o resto 5. Maior que e menor que. Vocês já viram provavelmente esse sinal aqui, que é uma boquinha aberta para um lado e para o outro. Sempre essa boquinha, ela vai estar indicando o valor maior e automaticamente o valor menor. Então, essa abertura, ela sempre fica para o lado maior. Por exemplo, se eu tenho 3 e 9, qual que é o maior desses números? 9.
Então, a boquinha vai ficar aberta para o 9, indicando que ele é maior, automaticamente o outro número é menor. Então, agora vocês vão definir, né, nesses exemplos, foquem no slide, vocês vão definir maior ou menor. Esse é interessante vocês escreverem no caderno e já fazerem ali a boquinha aberta, tá? Então, pessoal, a primeira, qual é maior? 89 ou 98? Com certeza, o 98, tá? Ele tem mais dezenas. Na segunda, 101 ou 110? Com certeza, aqui o 110. Na terceira, 900 ou 909? 909. Na próxima, 10.100 ou 10.001? Aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 1. Esse daqui é o maior. E na terceira, vou fazer aqui em cima, 78.950 ou 78.590. 950, né? Tem mais centenas. Ok, pessoal? Confiram lá. Ok, pessoal. Então, agora vocês terminaram os estudos de vocês. Espero que tenha ficado claro o conteúdo. Façam mais exercícios que vão estar sendo aí disponíveis, vão estar disponíveis para vocês. Até a próxima e bons estudos!